Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você e eu confesso que para mim ela foi uma grande surpresa. No momento em que eu estava ali na pia, lavando uma louça e eu ouço a doce voz do Espírito Santo trazendo essa temática por meio, deste versículo que eu vou te apresentar, e eu fiquei a meditar, Senhor, mas eu jamais havia pensado nisso. Confesso que por diversas vezes eu ainda fechei os meus olhos aqui, trazendo, escrevendo, tentando trazer aquilo que eu acredito vindo do coração do Pai e perguntando, Senhor, é isto mesmo? Então, quero compartilhar com você uma temática, por nome, graduação de alta performance. O nosso texto de referência está no livro de 2 Coríntios, o capítulo 10, os versículos 4 e 5, que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que nós devemos usar, então, armas que são poderosas no Senhor para destruir fortalezas que têm se levantado, sendo construída ao longo dos anos, e é para que possamos destruir argumentos, um tipo de justificativa, de explicação que muitas das vezes se levantou contra o conhecimento de Deus. E à medida que nós usamos esse tipo de arma, ela vai nos conduzir, a todo entendimento à obediência de Cristo. Partindo dessa premissa, eu quero dizer a você que ao longo desses anos como cristã, eu tenho visto, uma dicotomia entre a vida cristã e a vida secular, nos levando a entender que nós somos duas pessoas. Uma pessoa que convive no âmbito da igreja, no âmbito da vida com Cristo, e uma outra pessoa que vive no âmbito daquilo que é secular, daquilo que é cotidiano. Mas eu preciso te dizer que, na minha percepção, esta é uma fortaleza que tem se levantado, fazendo com que nós vivamos uma vida distante daquilo que é o desejo do coração do Senhor. Quando, como pai, mãe que eu sou, tenho visto os pais muito preocupados com os seus filhos, preocupados em lhe dar a melhor formação, preocupado para que eles escolham a graduação que irá lhe promover ou lhe potencializar uma melhor condição de vida aqui na Terra. Contudo, hoje, partindo desta primícia, eu quero te apresentar esta graduação de alta performance, uma graduação que eu acredito, a partir da palavra de Deus e daquilo que o Espírito Santo me trouxe ao meu coração, sem sombra de dúvida, ela sim é a graduação mais promotora que possamos desfrutar nesta terra. Dilce, qual é o nome desta graduação? Esta graduação chama-se a vida cristã. Quando nós pensamos, amados, hoje em instituição de ensino superior, sem sombra de dúvida, nós pesquisamos aquelas que têm o melhor currículo, ou seja, a melhor matriz, aquela que tem a melhor condição, de proporcionar um ensino de qualidade,
aquela que dispõe dos melhores laboratórios, professores de alta performance, professores, né, com as melhores titulações, mestrados, doutorados, professores comprometidos, verdadeiro com o processo de ensino e aprendizado. E por que não trazer um grande exemplo mundialmente falando, se não das universidades de Princeton e de Harvard? Sem sombra de dúvida, não são qualquer pessoas que estudam nessas instituições. Mas hoje, a instituição que eu quero te apresentar é a instituição chamada Reino dos Céus. A graduação de alta performance é a vida cristã. E a partir da palavra de Deus, eu preciso te dizer que a cultura desta instituição ela é, primeiro, uma vida de fé. A segunda é ter uma vida de serviço. E o terceiro, esta vida de fé e a vida de serviço precisa estar alinhada com os ensinamentos de Jesus Cristo. Se assim não for, nós não obteremos o sucesso que desejamos. Então, por que, Dilson, eu devo me matricular nesta instituição e fazer esta graduação? A primeira razão, Salmo 115, versículo 16, ele diz o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Deus, quando nos fez, ele nos fez para governo, ele nos fez para domínio. Ele, por esta razão, ele colocou Adão e Eva no jardim. Ele entregou tudo que havia na terra nas mãos daquele casal. Ele confiou todos os animais, tudo que estava no âmbito terrestre, ele confiou a Adão. O que talvez nós não saibamos é que quando se trata de céu, existe 3 céus. O primeiro céu é a terra, é um espaço físico, visível, na qual o homem habita. E o governo deste lugar precisa ser do homem. Esse é o desejo de Deus. Mas nós também temos o segundo céu. O segundo céu é o mundo espiritual. Quem habita nele? Os demônios. A palavra do Senhor diz em Efésios 6:12 e também em Daniel 10:13 que existem forças espirituais que habitam neste espaço. É um espaço invisível, mas que interfere também diretamente no primeiro céu, que é a terra. Nós temos também o terceiro céu. O terceiro céu ele foi descrito por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 2 ao 4. E também está descrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Quem habita no terceiro céu? O Todo-Poderoso, aquele que governa o terceiro, o segundo e o primeiro. Sem sombra de dúvida, nenhum dos céus foge do governo, do Todo-Poderoso. Contudo, a sua habitação está nesse lugar. E algo que nós precisamos compreender, que a autoridade que Deus dá, ele não revoga. Ocorre que a autoridade que ele deu para o homem em governar o primeiro céu, ele não vai tirar. E o fato é que o tempo todo o homem está sendo influenciado, assim como foi no Éden, por forças espirituais que lhe conduz a ter uma vida muitas das vezes distante daquilo que Deus quer. Como homem que somos, nós podemos ser sim influenciados por forças espirituais malignas, se não temos discernimento, se não temos relacionamento com Deus, vivermos uma cultura que é contrária à cultura do reino dos céus,
e então definharmos na terra, neste lugar aonde habitamos. E disse como nós vamos fazer essa graduação, o que é importante, o que você considera importante. Eu vou te apresentar baseado na palavra do Senhor, para que nós possamos desfrutar de uma vida vitoriosa na terra, para que nós possamos, de fato, ter a garantia de que nós vamos ter a melhor vida neste espaço físico. Nós precisamos guardar duas coisas no nosso coração que são fundamentais. A primeira delas é guardar todos os ensinamentos que a Bíblia deixa. Guardar todos os mandamentos do Senhor. Tudo que nós precisamos para viver nesta terra, nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Todos os mandamentos, aquilo que nós precisamos seguir, Deus nos deixou. E eu vou te apresentar no dia de hoje. O segundo ponto, muito importante, precisamos ouvir a voz de Deus. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, a sua vida, sem sombra de dúvida, será um sucesso. Então eu posso lhe garantir que o sucesso nesta terra não está atrelada à formação mais promissora que o mundo pode oferecer. Sem sombra de dúvida, você conhece inúmeras pessoas que têm sim uma graduação e que elas não conseguiram ter êxito. Graduação promissora. Por quê? Porque a graduação desse mundo, ela não nos garante sucesso algum. Mas quando nós estamos graduados esta instituição de ensino, que é o reino dos céus, sem sombra de dúvida, nós chegaremos lá. Como que nós vamos entender disso? Vamos lá para a palavra do Senhor que está em Deuteronômio, o capítulo 28, versículo 1, que diz o seguinte: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Observe que ele diz que se guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí ele continua dizendo: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quantas vezes, amados, nós vemos pessoas que fizeram sim uma graduação, mas o seu diploma está dentro da gaveta ou empendurada em uma parede, sendo ali alimento para as traças. Por quê? Porque essa pessoa, ela fez essa faculdade de qualquer jeito. Porque essa pessoa, ela não tem confiança naquilo que ela fez. Sabe por quê? Porque ela não guardou os ensinamentos que foi lhes dado naquele lugar. Porque ela não desenvolveu as habilidades e competências que ela precisaria para ela exercer a sua função. No reino dos céus não é diferente. Esta graduação, chamada vida cristã, ela requer conhecimento profundo da palavra do Senhor. Mas mais que isso, eu preciso ouvir a voz do Todo-Poderoso para que eu possa conduzir a minha vida segundo as suas diretrizes, segundo os seus ensinamentos. E aí o versículo 3 ele continua: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o fruto da cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aqui é uma promessa de Deus, a promessa de que tudo na vida dessa pessoa ela irá bem.
O fruto do seu ventre está falando dos seus filhos. Qual graduação garantirá você criar filhos para sucesso? Qual graduação na face da terra te ensinará a cuidar bem dos seus filhos, a ponto dos seus filhos serem um sucesso por onde ele passar? Qual graduação garante que a sua casa, aquilo que você possui, porque naquela época a fonte de renda dessas pessoas era o campo e eram os seus animais. Qual graduação garante este sucesso? Nenhuma, amados. Nenhuma. A palavra continua e ela diz no versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que significa esse cesto? Os cestos, eles eram usados naquela época para armazenar alimento. A amassadeira, ela era utilizada para preparar o pão. Dilson, então, o que isso significa? Estes dois elementos que eu acabei de te apresentar, tanto ao cesto quanto à amassadeira, eles são símbolos de provisão, de sustento diário. Significa que Deus abençoaria o trabalho e os recursos para alimentação e sustento do seu povo. Então eu quero te dizer hoje que Deus não mudou. Não mudou. Se eu e você, de fato, fizermos dessa graduação com compromisso, com respeito, aliançado com nossos professores, sem sombra de dúvida, nós teremos sucesso. Não faltará provisão para nós, não faltará na nossa casa, os nossos celeiros estarão transbordando e haverá mantimento em casa, alimento e recursos financeiros para conduzir a nossa vida. O versículo 6 do capítulo 28 de Deuteronômio, ele continua: bendita serás ao entrares e bendito serás ao sair. Qual homem, qual mulher na face da terra não deseja ser abençoado por onde ele vá? Onde quer que ele chegar, ele seja abençoado, ele seja respeitado, ele seja reconhecido. Amados, esse é o desejo de todo ser humano. O versículo 7, ele diz mais: o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ele está dizendo que você não precisará viver assombrado pelo medo, porque o Senhor, Ele mesmo, Ele guardará a sua vida. E se você pegar Salmos 91, você vai ver que ele diz que aos seus anjos ele dá ordem a teu respeito e a meu respeito. Existe uma proteção invisível para o homem e a mulher que vive a vida cristã segundo os preceitos do Senhor. O versículo 8 ele diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão, ele te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. Amados, quem não gostaria na face da terra de tudo que colocar a sua mão ser bem-sucedido? Esta é uma promessa do Senhor. Esta é uma promessa do Todo-Poderoso. E ele diz: o Senhor te confirmará para si como um povo santo. Você sabe o que significa santo? Um povo separado. Quantas vezes nós temos visto pessoas feridas por conta de um prediletismo no seio familiar? Pois eu estou te dizendo que papai, ele tem filhos prediletos. E os filhos prediletos são quem? Eu e você. Cada filho dele é predileto para ele. Cada filho dele, ele olha de uma forma diferente. Este foi um juramento que ele fez, mas ele continua: quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aí sim, eu e você
seremos os seus filhos prediletos. Ele promete provisão, ele promete recursos financeiros, ele promete bênçãos sem medidas para nós, ele promete proteção. E o versículo 10 ele diz: e todos os povos da terra que verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Quando nós olhamos para Israel, ao longo do Êxodo, nós vamos ver essa promessa confirmada sobre o seu povo. Quando aqueles espias entraram na casa de Raabe, Raabe não perguntou o nome deles. Raabe não ficou ali, querendo saber mais sobre a vida deles. Raabe disse para eles: toda essa cidade está morrendo de medo de vocês. Porque toda essa cidade já conhece a fama de vocês. Porque essa cidade sabe como vocês têm um Deus que trabalha por vocês. Quantos de nós hoje podemos viver essa realidade? Quantas pessoas ao nosso redor reconhecem Deus na sua vida? Eu preciso te dizer isso. Você é uma protegida de Deus. Recentemente, amados, por meio de uma ligação, eu ouvi isso de uma pessoa. Eu preciso reconhecer, você é protegida de Deus. Amados, e quando nós tiramos a nossa confiança do homem, quando nós tiramos a nossa confiança de uma formação, nós colocamos a nossa confiança no Senhor, há uma disposição para obedecer ao Senhor, há uma disposição para andar nos seus preceitos. E todos que estão à nossa volta reconhecem que é o Senhor em nossa vida. O versículo 11, ele diz: e o Senhor te dará abundância de bens. No fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dá. É uma promessa linda, é uma promessa de transbordo na vida dos nossos filhos, na vida, daquilo que pertence a nós, dos nossos animais. Isso hoje, sem sombra de dúvida, nós não temos, nós não somos pecuaristas, nós não somos agricultores, mas esta é uma promessa para o nosso trabalho. O lugar em que nós trabalhamos, o lugar onde estamos nos dedicando, sem sombra de dúvida, será abençoado por causa de mim e por causa de você. Haverá abundância, diz a palavra do Senhor. O versículo 12, ele diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e você emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Presta atenção a isso. Uma promessa. Haverá uma bênção vinda dos céus. O tesouro será aberto para mudar a nossa sorte. Nós precisamos emprestar. Essa é uma promessa. Nós emprestaremos, mas não tomaremos emprestado. O Senhor nos porá por cabeça e não por cauda. E ele diz: e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Que promessa extraordinária, que promessa linda. E você deve estar se perguntando: Dilce, o que fazer para cursar esta graduação? Primeiro ponto, você precisa querer. Você precisa desejar. Eu posso te dizer, eu estou matriculada nessa graduação. Eu não abro mão de viver ela. Eu não abro mão de fazer ela da forma mais compromissada possível. Eu estou matriculada nesta graduação. Eu desejo com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, ser graduada nesta faculdade de alta performance. É uma faculdade que me garantirá sucesso nas
todas as áreas da minha vida. Eu aceito passar por um processo de ressignificação de alma, de mente. Sabe por quê? Porque como nós começamos esta palavra dizendo que precisamos sim passar a usar os argumentos que não são carnais para que possa destruir todo tipo de fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Todo-Poderoso. E o terceiro ponto, quem faz esta faculdade precisa ter disposição para conquistar. Talvez você diga, mas Dilce, por quê? Se você tem promessa na sua vida, eu preciso te dizer, você precisa estar preparado para a batalha. Sabe por quê? Eu não conheço ninguém na Bíblia que teve promessa e alcançou o cumprimento dessa promessa sem esforço. Houve um esforço, mesmo que tenha sido o esforço de adorar. Então, eu e você, nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor diz em Mateus 12:11 que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usa de força se apoderam dele. Diz, por que você está dizendo isso? Eu quero te lembrar de Davi. Davi recebeu uma promessa de ser um rei. No momento em que ele recebe aquela promessa, ele começou a enfrentar problemas, desafios. Sabe por quê? Quando ele recebe a promessa que ele é ungido, os primeiros a se levantar contra Davi foi seus irmãos. Eliabe chama ele de presunçoso e manda ele ir cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas do pai deles. Posteriormente, no lugar de uma coroa, Davi ganhou um gigante. Ele teve que enfrentar Golias. E como se não fosse suficiente, após ele vencer Golias, quando ele iniciaria então ali aquele período de uma vida diferente, ele passou a ser perseguido por Saul. E aí eu já quero trazer para você, desmistificar essa questão de que como somos preferidos de Deus, para não dizer amados, protegidos, do Senhor. É porque eu sou protegido de papai. Senta na cadeira e espera as coisas cair do céu. Isso não é verdade. Todas as vezes que Deus ele lança uma promessa para mim e para você, ele quer posicionamento da nossa parte. Ele quer que nós tenhamos disposição para conquistar aquilo que ele nos prometeu. Israel, ele tinha a promessa de uma terra que manava leite e mel. Mas para isso eles precisavam entrar. À medida que eles entrassem naquela terra, a verdade é que o próprio Deus destruiria os seus inimigos. Mas eles precisariam fazer este movimento. Portanto, meus amados, eu preciso dizer a você que, como habitamos no primeiro céu, o segundo céu, com frequência, ele tenta nos ganhar para que nós não desfrutemos da vida que Deus prometeu para nós. Em todos esses versículos que eu acabei de ler para você. Sabe por quê? Porque ele vai fazer de tudo para que não sejamos obedientes à voz do Senhor. Ele vai fazer de tudo para ganhar o meu coração e o seu coração. Eu te disse que a maioria dos pais, eles querem que seus filhos sejam vitoriosos, mas eles estão ensinando aos seus filhos algo que é mundano, que o que garantirá para eles uma vida de sucesso é a graduação do momento. E eu estou hoje te apresentando uma graduação que talvez ninguém tenha te apresentado, que é a graduação da vida cristã. A faculdade em que ela pertence chama-se Reino dos Céus. Esta faculdade, o seu valor, ele se sobrepõe
as maiores instituições de ensino do mundo, como Harvard, Príncipe e outras que existem por aí. Dilce, por que então você diz que o inimigo da nossa alma, ele intenta contra nós? Ele intenta de 3 formas. Primeiro, ele vai tentar te ganhar. Primeiro, ele tenta te conquistar. Por diversas vezes na minha caminhada, na minha jornada, eu escutei isso de Deus. O inimigo fez de tudo para te ganhar. Dilce, como? Ele vem primeiro com distrações. Ele tenta me distrair. Ele tenta colocar um ensino que é contrário à vontade do Senhor. Depois, quando ele ver que ele não conseguiu, ele tenta me intimidar. Me intimidar com o quê? Colocando medo, colocando temores dentro de mim que vai contra aquilo que diz a palavra do Senhor. O povo de Deus não avança por causa do medo. E quem coloca medo dentro de mim e de você é o inimigo por meio de intimidação. Muitas das vezes você está conversando com ele por meio dos seus pensamentos medrosos e você não reconhece que é ele que está por detrás de tudo isso. Ele tenta intimidar. E quando, amados, nós vivemos intimidados, nós não avançamos. Quando ele não consegue, e aí ele avança um pouco mais, ele tenta te manipular, te dando migalhas e fazendo você acreditar que você está vivendo a melhor vida. Portanto, hoje eu te apresento essa série chamada Alta Graduação de Alta Performance. Hoje eu só te apresentei os motivos pelas quais você precisa se matricular nela. Durante as próximas semanas, eu estarei compartilhando mais sobre este assunto. E eu tenho certeza que este assunto, ele veio da parte do Espírito Santo. Se você deseja ter sucesso nessa terra, se você deseja verdadeiramente ter os melhores recursos, viver uma vida extraordinária, você precisa ser graduado na faculdade do Reino dos Céus. Você precisa fazer uma graduação chamada vida cristã. Amém? Eu espero você nos próximos episódios e eu espero que você verdadeiramente ressignifica a sua mente. Sabe por quê? Porque o texto que nós iniciamos, esta palavra diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais e elas servem para destruir toda a fortaleza, todo argumento, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Todo-Poderoso. Ele vai te levar cativo à obediência de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.